Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Gedeão Santos, estou aqui para dar uma síntese da nossa lição bíblica, lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, para mim a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica. Primeiro trimestre de 2021, estamos falando aí sobre o verdadeiro pentecostalismo, comentado aí pelo pastor Ezequias Soares. Lição de número 3, está falando sobre o batismo no Espírito Santo. E como eu disse nas outras lições, uma palavra como ponto de partida para nós entendermos a lição. A palavra da lição número 3 que eu escolhi é a palavra privilégio. Você vai entender por quê, o privilégio que nós temos, o privilégio que a igreja tem, que os profetas do Antigo Testamento não tiveram. Eu vou falar sobre esse privilégio que nós temos. O tema da lição é o batismo no Espírito Santo. E desde já quero dizer que existem duas expressões diferentes. Existe batismo no Espírito Santo e o batismo com Espírito Santo. Todas as duas expressões estão corretíssimas. A diferença que há é como o teólogo interpreta cada uma delas. Quem fala batismo no Espírito Santo está dizendo sobre o processo de imersão no Espírito, comparando o Espírito Santo como se fosse um oceano, né? Que até mesmo porque água é o símbolo da palavra, mas não deixa de ser também um dos símbolos do Espírito Santo. Então, quando fala imergir no Espírito Santo, assim, mergulhar, receber capacitação do Espírito Santo para o trabalho, para o serviço da obra do Senhor. Agora, os que preferem usar a expressão batismo com Espírito Santo, também não está errado, está certo também. Eu também prefiro a expressão batismo com Espírito Santo, até mesmo porque João Batista, que batizava com água, ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com Espírito Santo. E Jesus também, na sua última reunião com os seus apóstolos, com uma multidão de quase 500 pessoas reunidas, como diz Atos capítulo 1, antes dele ser assunto ao céu, ele disse, está lá em Atos capítulo 1, versículo 5, que é o texto áudio da lição nossa hoje, da lição número 3, quando ele disse: porque na verdade João vos batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, quando Jesus dá as instruções para eles ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que nós precisamos entender, queridos, primeira verdade, o privilégio, né, que todo crente, primeiramente, ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebeu o Espírito Santo dentro. Esse é o privilégio do crente, é o primeiro privilégio. Por isso que eu resumi essa lição em privilégio. Privilégio de receber o Espírito Santo dentro, ser morada de Deus. Como a Bíblia diz, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus, do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita dentro de vós. Escute, meu irmão, esse privilégio, nenhum profeta, nenhum grande homem de Deus, nenhum rei, nenhum sacerdote teve esse privilégio no Antigo Testamento. Esse é um privilégio da igreja de Jesus, da geração pós-cruz, daqueles que passam pela cruz de Jesus e recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No domingo da ressurreição, que Jesus ressuscitou, ele aparece de tardezinha para os seus 11 apóstolos, de porta fechada, eles que estavam com medo. Jesus apresenta para eles e disse: paz seja convosco, e diz a Bíblia que ele assoprou sobre os apóstolos. Está lá em João capítulo 20, versículo 22, e disse: recebeis o Espírito Santo. Aleluia. Ali simboliza quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ou recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela recebe o Espírito Santo dentro dela. É um privilégio. Paulo ratifica essa verdade escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, carta aos Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele disse que no momento que recebe a palavra da verdade, recebe também o Espírito Santo como selo dessa palavra, dessa salvação, ou a garantia dessa salvação. Então, primeira verdade, mesmo que você não fale em línguas estranhas,
você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo mora dentro da sua vida, mora dentro de você. Você é morada do Deus Altíssimo, morada do Deus Espírito Santo. E aí, queridos, quando Jesus fala para aquela multidão, seus apóstolos, quase 500 pessoas, em Atos capítulo 1, para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só a expressão. Uma das definições de batismo com o Espírito Santo a definição significa revestimento de poder. Ou seja, revestimento, porque quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe o vestimento. Que vestimento é esse? Simboliza a presença do Espírito Santo dentro. São as vestes de salvação, selada pela presença do Espírito Santo dentro de nós. E agora Jesus, 40 dias depois de ter assoprado sobre os seus 11 apóstolos, dito para eles, recebeis o Espírito Santo. Agora ele fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ele diz, Atos 1:8, recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de descer sobre vós. Então nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre a nossa vida. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo dentro. Aí depois você começa a buscar, orar incessantemente, né? Quanto tem que orar? É até receber. Jesus falou com eles, ficai em Jerusalém até que. Então é até que recebe. Uns recebem de imediato, outros demoram um pouquinho mais, né? Lembra de William Seymour, que é o maior nome da história do pentecostalismo, tem aquele Pentecoste na Rua Azusa em 1906? Então, meus queridos, ele orava 5 horas por dia, orou durante 2 anos, 5 horas por dia para receber o batismo com o Espírito Santo. E depois o Espírito Santo falou com ele, ore mais. E ele orou então mais 1 ano e meio, e aí agora ele orava 7 horas por dia, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. No caso específico de William Seymour, ele estava sendo preparado para uma obra onde teve aquele grande avivamento na Rua Azusa em 1906, é um caso específico. Uns recebem de imediato, outros demoram um pouquinho mais, mas a verdade é que Jesus ele quer batizar a todos. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Assim como foi lá no dia da festa do Pentecoste, em Atos capítulo 2, como disse a palavra de Deus, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas repartidas línguas como que de fogo. Por quê? Observe, aceitou Jesus e recebe o Espírito Santo dentro. Aí depois que você já aceitou Jesus, você, mesmo que não é ainda batizado nas águas, você já pode buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é o Espírito Santo sobre a sua vida. E quando você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, a evidência principal, a inicial, é que você fala em línguas estranhas. O comentarista, o pastor Ezequiel Soares aqui, refere essas línguas estranhas, essas outras línguas, como aglossálias, que são inteligíveis, é evidência externa, física, inicial. Queridos, isso não é automatizado. Você está buscando, orando a Deus? O Espírito Santo te dá as línguas estranhas na sua mente. Você tem que crer nela e falar as línguas estranhas. Aí tem gente que até recebe e fala, mas estou com medo de ser da carne. Meu irmão, se você está orando, está buscando, sentindo a presença de Deus, chorando a presença de Deus, não tem carne não está ativa enquanto você está orando não. Aí se for do demônio, não tem demônio em ação quando você está orando, buscando a Deus não. Se você está com sinceridade, não está na prática do pecado, passou pela cruz de Cristo, abandonou as práticas pecaminosas, está orando, está buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, chorando, vem línguas estranhas na sua mente, é de Deus. Creia, abra a sua boca e fala, e seja cheio do Espírito Santo, porque qual que é a finalidade das línguas estranhas? Quando nós falamos em línguas, é uma edificação própria. Nós estamos sendo edificados com as línguas estranhas. E para terminar, qual que é o propósito? O propósito de ser revestido de poder, de receber esse batismo com o Espírito Santo, é uma capacitação, é uma intrepidez para falar das grandezas de Deus, para fazer, para executar
o serviço divino, para evangelizar, para ganhar vidas para Jesus, para ser testemunhas do Senhor Jesus. Eu já citei aqui Atos 1:8, quando Jesus falou: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, para testemunhar de Jesus. Não é para falar de si mesmo, é para falar da palavra, das grandezas de Jesus, que Jesus é o único Senhor, é o único Salvador, né? Que é o único caminho que leva o homem para o céu. Então recebemos o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento, é um poder, é uma intrepidez para falar das grandezas de Deus. E foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Após eles falar em línguas estranhas, como diz Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Na sequência, versículos 5, 6, 7, até na sequência dos versículos, em Atos capítulo 2, nós vamos ver que cada um começou a falar das grandezas de Deus. E o Espírito Santo começou a usar em cada um em línguas de nações diferentes, porque naquele dia estava reunido pelo menos 16 nações ali, e cada um ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Então, ser batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas estranhas, sim, é evidência, mas a segunda evidência é você evangelizar, é você quando fala de Jesus, fala das grandezas de Deus, fala que Ele é o Senhor, fala que Ele é o Salvador, fala que o homem precisa entregar a vida para Ele, que só Ele leva para o céu. Este é o propósito de ser batizado com o Espírito Santo, de receber esse revestimento, é uma capacitação divina e de Deus para ganhar vidas para Ele. E eu encerro dizendo que isso não foi apenas no tempo dos apóstolos, não cessou, continua até hoje. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo em março de 2002. Eu tinha 13 anos, ia fazer 14, fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a buscar, tinha apenas 6 anos de idade, e o Senhor me batizou, e eu falo em línguas estranhas, sou edificado, e eu recebo essa capacitação para pregar, para ser usado por Deus. Então busque você também, que Jesus quer te batizar. Se você passou pela cruz de Cristo, você já tem o Espírito Santo dentro, mas agora você precisa do Espírito Santo sobre a sua vida, esse revestimento de poder, que é uma capacitação para exercer o serviço da obra de Deus e ganhar vidas para Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. É apenas uma síntese. Eu resumi a lição aí, um ponto de partida da palavra privilégio, ou seja, você tem um privilégio de receber o Espírito Santo dentro e sobre a sua vida, e receber o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, capacitação para fazer a obra de Deus, e consequentemente você pode receber os dons espirituais. Próxima lição, semana que vem, vamos estar falando sobre os dons espirituais, que é dado também pelo Espírito Santo. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Obrigado aí, compartilhe este vídeo, espero ter contribuído, ter abençoado a sua vida, e leia a palavra de Deus. Você não é batizado com o Espírito Santo? Busque o batismo com o Espírito Santo, que Jesus ainda batiza. Ainda não, Ele sempre vai continuar batizando com o Espírito Santo até o arrebatamento da igreja. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, se Deus nos permitir.